Olá, seja bem-vindo à continuação do nosso curso de mercado financeiro com foco em swing trade. Hoje nós vamos falar sobre tendências. É um assunto muito importante antes da gente entrar nos setups e nas técnicas, né? Você entender o que está acontecendo no contexto do mercado, como eu já falei antes, é muito importante. Não tem como você olhar um setup sem você saber em que ponto do gráfico você está. Em que ponto do gráfico o mercado se encontra? Em qual tipo de tendência o mercado se encontra? É uma das aulas, eu não vou dizer que é a aula mais importante, porque todas as aulas são importantes. É uma somatória para criar um mindset, né? Falando do aspecto técnico. Mais para frente nós vamos falar do aspecto psicológico, né? Mas por enquanto nós estamos falando de técnica. Então, entender a localização do mercado, a localização do gráfico, o que está acontecendo com os preços é de grande valia para esse momento, ok? Então, vamos começar a passar aqui o slide. Isso é uma tendência forte de alta e de baixa, certo? Porque como eu sei que é uma tendência forte aqui, por exemplo, de alta, você está vendo? Eu vejo candles, vamos pegar aqui, ó, desse candle grande aqui, ó. Candle verde, um atrás do outro. Teve esse doji aqui também, ó. Mas o mercado ele não tem força de voltar. Então, o que isso significa para mim, até aqui em cima? Que está tendo urgência na compra, né? Os players, eles estão com urgência de comprar. Então já fecha um candle, já continua comprando e compra e compra e compra, vão comprando no mercado. Entendeu? O mercado ele não consegue nem respirar. O que é? Pode ser isso? Pode ser uma notícia, pode ser uma informação, pode ser. Eu não vou saber o motivo, né? Na verdade, a gente fala assim que pode ser, mas a gente nunca vai saber esse motivo real. Tá bom, mas no movimento desse eu consigo entrar? Até consegue. Por exemplo, aqui vamos, eu não estou vendo o gráfico para cá, mas aqui tinha um topo anterior, né? Esse candle rompeu. Você poderia fazer uma compra nesse rompimento, né? É uma compra que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de operar nessa situação. Eu espero que o recuo acontecer, tá? Por quê? Vamos dizer que eu compro aqui no mercado, certo? Meu stop vai ter que estar onde? O correto do meu stop seria aqui embaixo, ok? Olha o tamanho do stop que eu teria que colocar para entrar nesse rompimento, tá? Alguns se arriscariam a colocar o stop aqui, né? Pode até falar, o stop é aqui, não é lá embaixo, tá? Mas eu vejo muito isso acontecer. O mercado romper, fechar a vela bonita assim e depois ele fazer isso aqui, ó. Cai para cá, para a zona de congestão de novo. Aí se eu tô com o stop aqui, pega meu stop. E ele faz assim, pega o stop e volta a subir de novo. Que é o famoso violino, né? Então, se você for comprar nessa força aqui, comprar mercado junto com os players, o seu stop tem que estar lá embaixo. Isso é o stop técnico, tá? Não dá para fazer um stop curto. Né? Mas é só para vocês entenderem. E isso aqui está mostrando o quê? Que existe urgência na compra. Aí você vai falar assim: nossa, olha, o mercado subiu não sei quantos pontos aqui, ó, e eu fiquei de fora desse movimento. Eu fico numa boa, eu fico tranquilo, entendeu? Eu espero o meu tempo, o meu movimento, entendeu? O mercado não vai fechar. Porque o que dá impressão nas pessoas, e eu já tive muito isso, quando você vê um movimento desse acontecendo, parece que não vai acontecer mais. Parece que é o último. E se você não entrar aqui, você nunca mais vai conseguir ganhar dinheiro. Cara, não é verdade isso, tá? Espera. Aqui, eles já têm opiniões formadas para comprar e vai subir e você não vai ter que fazer, tá? Na minha opinião, certo? Tem gente que opera esses rompimentos? Tem gente que opera, ganha dinheiro? Ganha, né? Mas cada um tem uma visão. A visão que eu estou mostrando para vocês é outra. Né? Na hora que a gente entrar nas técnicas, vocês vão entender. E aqui a tendência é de baixa. Geralmente no mercado, percebam uma coisa quando vocês estiverem vendo o gráfico:
o movimento de queda ele é mais forte que o movimento de alta. O urso no mercado ele é mais forte que o touro, certo? Porque segundo eu andei estudando aí, existe, como que eu posso dizer, um certo desespero na venda, né? Quando uma empresa está caindo ou quando acontece, bom, enfim, na verdade é uma teoria, né? Mas vocês podem perceber, eu tenho percebido isso, os movimentos de baixa, eles são muito mais bruscos, né? Eles são muito mais fortes, rasgam muito mais rápido que o movimento na compra, tá? Mas o que é importante é o que nesse ponto? Vocês entenderem, quando acontece isso, existe urgência na venda ou na compra. Estão comprando a mercado e vendendo a mercado aqui. O mercado não consegue nem respirar. Ó, os preços estão longe da média móvel de 9, né? Estão longe, para cima da média, para baixo da média de 9. A média de 9 está longe da de 20, ó. Ela abre com a média de 20, com a média de 80, né? Aqui no caso foi uma reversãozinha. Mas aqui, ó, a média de 80 onde está lá em cima. Esse pedaço preto aqui é a média de 80. Aqui já seria uma tendência com pullbacks rasos que a gente fala, né? Ou seja, o mercado ele sobe, dá um respirinho, não muito, mas ele dá um retorno, forma um candle vermelho, um dojizinho aqui, e depois continua subindo, aí forma mais um candle vermelho, né? Deu uma lateralizada aqui, subiu um pouco. Deu um respirinho, subiu um pouco. Aqui já fica mais legal de entrar, né? Aqui já existe um setup que a gente chama de barra vermelha ignorada, que eu vou falar mais pra frente, né? Você tem uma tendência, aparece uma barrinha vermelha e ela não consegue descer, fica assim. O que isso mostra pra mim? Que os vendedores não têm força, né? Aí eu posso fazer uma entrada no rompimento dessa barra, stop na mínima e esperar o mercado retomar o movimento. Na venda a mesma coisa, tá vendo? O mercado caiu, voltou um pouquinho, caiu, deu um pullback raso, né? Os americanos chamam isso de pullback, né? Quando o mercado retorna e sobe, ou retorna e desce, né? E aqui ele está fazendo esse movimento, ó. E aqui nós chamamos de barra verde ignorada na venda, porque ele forma uma barrinha verde numa tendência de baixa. Você vê que não tem força de retomar um movimento de compra, né? Eu colocaria minha entrada no rompimento dessa mínima, o stop na máxima e o alvo 150% do meu risco ou 100% do meu risco, vai depender de cada um. Mercado com fortes correções, que é um mercado que eu prefiro, tá? Eu prefiro ver o mercado retornar próximo à média de 20, né? Estamos numa tendência de alta também, não estamos? Aqui não era uma tendência de alta? Era. Aqui não era uma tendência de alta também? Era. Aqui e aqui também é uma tendência de alta. Só que aqui eu tenho retornos à média, né, mais fortes, né? Olha como o mercado ele vem, ele sobe, vem, lateralizou, subiu. E se eu olhar as médias aqui, elas estão todas ascendentes. Se eu pegar lá embaixo no gráfico e olhar lá em cima, ele está subindo. Mas ele está subindo como? Fazendo topos e fundos ascendentes, né? Como mostra lá na teoria de Down. Por isso que eu gosto tanto da teoria de Down. O mercado numa tendência de alta, ele faz o quê? Um topo e um fundo mais alto que o topo e fundo anterior. Ó, esse topo é mais alto que esse topo. Esse fundo, ele é um pouco mais alto que esse fundo, mas ainda é mais alto. Claro que no papel, no desenho é perfeito, no gráfico é um pouco imperfeito, mas se vocês olharem aqui, olha, topo mais alto que o topo anterior e o fundo mais alto que o fundo anterior, né? Eu tenho um fundo mais alto, topo mais alto. Aí aqui, ó, fez um topo bem mais alto e um fundo bem mais alto. O que isso mostra para mim? Tendência de alta. Na venda eu não coloquei aqui, mas é a mesma coisa, tá? É só inverter isso daqui e vocês vão entender também esse zigue-zague. Por que eu não coloquei na venda? Porque em ações eu gosto de operar o movimento de alta. Eu não gosto de operar movimento de baixa, né? Você comprando ações, você está no mesmo, como posso dizer, na mesma força
dos acionistas da empresa, na mesma força dos players, né? Os acionistas, eles não querem que a empresa caia, que as ações caiam, é dinheiro deles que está investido ali, né? Uma empresa, ela tem um planejamento para ela crescer, não para ela diminuir, né? Então eu prefiro comprar do que vender, tá? E nós temos a lateralidade. Aqui é onde eu não opero. Médias emboladas, tá vendo? As médias móveis emboladas, né? Qual média móvel você usa aí, Fernando? Olha, eu não, acho que eu não entrei em detalhe de média móvel, né? Eu uso uma média de 80, deixa eu voltar aqui nesse gráfico, ó. Média de 80, média de 20 e média de 9. Todas elas simples, ou exponencial, tanto faz, tá? A média móvel para mim, muita gente usa ela como suporte e resistência. Eu não uso como suporte e resistência. Eu uso ela como balizadora de tendência. Ela mostra para mim a tendência, né? Uma coisa que eu gosto de ver na média, por exemplo, principalmente a média de 20, porque eu sei que a média de 20 existe muito robô de big players, né, dos grandes players ligado na média, né, os HFTs que falam. O cara liga o robô, deixa a quantidade de lotes e fala, ó, quando o preço retornar à média de 20, o que significa a média? Significa que comprar aqui o cara não quer porque está muito caro, certo? Você concorda comigo? O preço está muito caro. O cara, ele quer comprar o preço aonde? Na média dos preços, né? E 20 significa o quê? Seria um mês, né? O mês tem mais ou menos 20 dias úteis aí no mercado financeiro. Então, significa 20 dias. Então o cara quer comprar o quê? Na média dos 20 dias, né? Na média da onde todo mundo está pagando, né? Então ele geralmente, você pode ver, quando o gráfico está em tendência de alta, ele vem até a média de 20 e sobe, vem até a média de 20 e volta, vem até a média de 20 e volta, né? Aqui, ó, ficou brigando na média de 20 e subiu, né? Então eu gosto muito da média de 20 para isso, para montar meus setups em cima dela, na tendência de alta, entendeu? Mas tanto faz se for a média de 20 aritmética e a exponencial, né, a simples e a exponencial, para mim não faz muita diferença. Então testem, coloquem no gráfico para você ver se dá muita diferença. Quase nada de diferença, né? E a lateralidade, que é onde eu não opero. Não opero isso aqui. Não opero isso aqui porque aqui eu não tenho previsão de nada, certo? Aqui para mim eu não sei se o mercado vai subir, vai cair, vai romper a média, vir para baixo, vai ficar, ele fica fazendo isso aqui, ó, né? Então esses tipos de papéis eu já filtro. Como eu opero ações americanas, eu tenho um hall de ações, cara, que eu acho que é mais de 500 ações, tá? Pela corretora que eu opero. Então, dá para escolher, cara. Dá para escolher muito bem. Você tira todos esses papéis que estão assim, você tira fora, né? E deixa só os que estão em tendência, só os filé, entendeu? Você vai ficar sofrendo, esse é o dinheiro que você está colocando aqui. Você vai querer operar uma coisa que está ruim? Isso aqui é sorte para você entrar aqui. Você vai querer fazer uma aposta no seu dinheiro, uma coisa que está ruim assim, ó? Não dá, entendeu? Então gravem bem. Operar o mercado é operar o mercado em tendência, cara. Sempre operem a favor da tendência. Pessoal, sobre tendências é isso que eu queria falar. Deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Daqui agora as próximas aulas serão os setups, serão as formas de entrada no gráfico, tá? As formas que eu vejo, a formação do meu setup de entrada no gráfico, ok? Então estudem, é muito importante vocês entenderem isso que eu falei hoje, das tendências, que na próxima aula nós vamos começar a falar de entradas, ok? Um abraço a todos aí, até a próxima aula.